chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente na sua casa e espero que esteja nos vendo muito bem. Se não, esse Sala é para você. Hoje a gente vai falar sobre a saúde dos olhos, que muita gente só lembra quando realmente tem algum probleminha. Quando começa a falhar, não faz uma prevenção, enfim, usa demais as telas e vai prejudicando bastante. Mas sobre isso, quem vai conversar com a gente, dar as informações necessárias, é a médica oftalmologista, a doutora Gabriela Zambon, que também faz parte aí das diversas áreas dentro da oftalmologia, da área de transplantes também. Doutora, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Michele, muito bom estar aqui com você. E é isso, né? O pessoal só liga para a saúde dos olhos quando deu alguma coisa errada, não faz uma prevenção, né, doutora? É bem comum a gente acabar recebendo pacientes que só vão na consulta quando realmente está incomodando, mas já aparecem algumas doenças que são preveníveis, né? E a gente conseguiria tratar se ela tivesse ido um pouco mais cedo, né? Porque tem doenças que são silenciosas, então muitas vezes quando a gente vai diagnosticar, vai descobrir é só na consulta mesmo. O paciente não vai sentir nada, né? Então, tem algumas faixas etárias aí que são mais comuns, algumas doenças, como glaucoma, por exemplo, uma doença que ela é bem silenciosa. Quando a pessoa vai sentir alguma coisa, já pode ser um pouco tarde, a gente já perde um pouco as opções de tratamento. A gente foi alertado, né, já é uma outra área, a área oncológica, mas mesmo assim, oncológica, mas mesmo assim é bom falar. A gente foi alertado pelo caso do Thiago Leifert, né, apresentador, enfim, da filha dele, que viu aquela luz diferente e acabou levando a menina no oftalmologista e descobriu o câncer. Sim. Só que, desde pequena, a gente tem que ficar alerta nos olhinhos das crianças, independente disso, né, doutora? Isso. Quando que é a idade certa de se levar no oftalmo? Então, em crianças é uma situação à parte, porque as crianças dificilmente vão falar mesmo que estão incomodadas com alguma coisa, né? Ainda mais que tem que ter esse cuidado. Porque a criança ela tem o desenvolvimento da visão dela, não é desde o nascimento, ela vai desenvolver a visão ao longo da infância. Então, até os 6 a 7 anos, a gente tem ainda um desenvolvimento. Então, eu preciso que todas as condições estejam boas para que os olhos da criança desenvolvam corretamente. Então, a gente recomenda que no primeiro ano de vida já se faça a primeira avaliação com o oftalmologista. Lá na maternidade, o pediatra que faz o primeiro atendimento já vai fazer uma primeira triagem, que é o teste do olhinho, que a gente vê o reflexo do olho, né? Que é uma coisa que estava alterada na filha do Thiago Leifert, né? Mas que já é a primeira triagem. Se tiver alterado, já vai antes mesmo já para o oftalmologista. Mas de rotina, no primeiro ano de vida tem que fazer a primeira avaliação e a gente avalia toda a saúde dos olhos da criança também. Ver se não precisa de óculos, se não tem nenhum desvio, se não tem nada atrapalhando a entrada de luz dentro do olho para que o olho se desenvolva de uma forma correta. Mesmo que a criança não verbalize, não fale as letrinhas, porque se você já foi no médico oftalmologista, deve ter lido as letrinhas lá, né? A criança às vezes não vai falar, mas a gente consegue avaliar também a visão da criança de uma forma mais subjetiva, não tão objetiva assim. Então, ao primeiro ano, faz a primeira consulta e dependendo, a gente faz antes ou faz um pouquinho mais cedo, mas geralmente uma vez por ano, a partir dessa idade aí, né? E se o pai e a mãe têm algum já grau, algum tipo de deficiência ocular, já é bom levar mesmo para ver, né? Também, porque tem algumas doenças que são mais comuns quando tem familiares, né? Coisas que são mais comuns em criança, que pode ter na família, por exemplo, o ceratocone, falando da córnea, que você falou aqui, sobre o transplante, né? O ceratocone é uma doença que pode afetar as crianças já. Pode começar já atendi crianças com 6 anos que já tinham a doença. E é uma doença que pode ter na família. Então, o pai, ou um primo, ou os irmãos que têm, já pode ser mais comum uma criança ter também. Então, tem doenças que são comuns nos familiares, assim como alguns problemas de óculos mesmo, né? Quem tem miopia. Se o pai e a mãe têm miopia, tem uma chance bem mais alta dessa criança ter miopia. Então, tem que estar fazendo esse acompanhamento para ver se não tem algum grau, ou até mesmo se não tem nenhuma doença que tem que tratar. Como no exemplo da retinoblastoma, na questão da filha do Thiago Leifert,
ali eles já viram quando já tinham um reflexo alterado, né? Então eles prontamente foram no oftalmologista. Só que isso a gente conseguiria também identificar num exame de rotina, mesmo que os pais não tivessem percebido essa alteração, né? Então criança é um capítulo à parte, tem que ter esse cuidado para fazer esses exames de rotina mesmo. Porque os olhos, o cuidado é só no extremo, porque a gente vê, vai no pediatra, vai muitas vezes no otorrino por conta da garganta, nariz, para ver se tem desvio, alguma coisa, já fazer adenoide, tudo rápido, isso, né? Isso, quando é pequeno, enfim, e o olho vai ficando. Aí a criança está cada vez mais cedo na escola, cada vez mais tendo estímulos de tela, e isso pode dificultar até no aprendizado da criança. Depois, quando se nota, já se perdeu um bom tempo, né? Essa questão das telas é uma coisa que tem cada vez impactado mais no nosso dia a dia, né, como um todo, mas nas crianças, principalmente, a gente percebeu que, principalmente depois da pandemia, que as crianças ficaram mais dentro de casa, com mais acesso a telas, teve o que a gente chama de uma epidemia de miopia. Porque quando as crianças, principalmente na infância, adolescência, quando a pessoa tem muito tempo de visão para perto ali nas telas, principalmente, o estímulo para o olho é diferente de quando a gente olha para longe ou quando está num ambiente externo, com luz do sol. Então, o estímulo para o olho acaba gerando a formação de hormônios que fazem um estímulo para crescimento do olho, e isso acaba levando a uma miopia. E isso numa infância que talvez não tivesse a miopia ou fosse um grau muito mais baixo. E aí isso lá na idade adulta, que ainda quando vai estabilizar, pode ter um grau muito alto. Então aí a gente tem alguns problemas envolvidos com isso, além da questão do grau do óculos, que o óculos pode ficar uma lente grossa, uma coisa estética ruim, uma visão muito ruim, pode ter consequências no olho de doenças mesmo. Pode ser mais comum o descolamento da retina em pessoas que têm uma miopia mais alta, pode ser mais comum a catarata um pouco mais cedo, tem uma chance maior de glaucoma lá na idade adulta. Então não é só a questão do óculos em si. Então tem umas consequências mais graves relacionadas à miopia. Isso sem contar em outras questões de desenvolvimento neurológico da criança, que eu não vou entrar nesse assunto, né? Mas tem muito a ver com esse acesso a telas que está cada vez mais, crianças mais dentro de casa, também por falta de segurança na rua, tem um monte de coisa aí envolvida. Mas essa questão da tela é bem importante, sim. A miopia é a brincadeira do braço curto, né? Que a pessoa tem que colocar quanto mais longe, melhor para enxergar. Então, esse é o contrário. Na verdade, aí a gente já está falando da presbiopia. A presbiopia é um grau que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai acabar tendo, que é uma situação que é o que a gente chama de vista cansada, né? Porque depois dos 40, tá. O que acontece? A gente tem uma musculatura do nosso olho que faz a gente enxergar bem para perto, tá? Que é como se fosse o foco da câmera fotográfica, que faz o ajuste ali do foco. Então, para perto, o nosso olho trabalha um pouco mais forte, tem essa musculatura que faz o foco. Depois dos 40, essa musculatura começa a ficar um pouco mais cansada. Então, é uma questão que é progressiva, que vai piorando com o tempo. Todo mundo vai ter em algum momento da vida, não é bater o martelo nos 40 que vai ter já uma dificuldade, né? Mas a partir dos 40 começa a ter um pouco mais de dificuldade porque essa musculatura não consegue mais fazer tão bem o foco para perto. Então aí o que era bom aqui já vai ter que afastar um pouquinho, porque aqui o olho tem que fazer mais força para fazer o foco para perto do que mais longe, né? Mas claro que isso não é receita de bolo, né? Não é uma coisa para todo mundo, vai exatamente aos 40, porque depende muito do grau que a pessoa tem, né? De como se ela já tem alguma doença, se ela já tem alguma outra coisa. Mas aí a pessoa vai lá e vai no bendito lugar errado e compra aquele óculos que a gente fala que não deve, né? Mas não adianta, o pessoal vai lá comprar. E piora muito, né, doutora? É complicado porque, assim, a gente, se usar o óculos e ajudar, ok, tá ali quebrando um galho, mas a gente tem algumas questões envolvidas nisso. Se eu tô comprando um óculos de camelô, que seja, que eu já tem lugares até que tem farmácia, tem lugar, né, que você vai achar em um monte de lugar. O óculos para leitura famoso. Não é um óculos que foi prescrito e que também não foi feito num lugar que a gente sabe a origem, né? Então a gente tem algumas questões. Primeiro que a pessoa já não passou por uma consulta, e na consulta oftalmológica
não é só a questão do óculos que a gente está vendo, né? A gente precisa examinar o olho da pessoa para ver se está tudo certo, se as estruturas estão tudo certo, se não tem nenhuma doença que tem que tratar, que nem eu falei que tem doenças silenciosas, né? Então já começa por aí, que a pessoa não passou por uma consulta para avaliar como é que está a saúde dos olhos. E segundo, que é como eu estava falando, a gente não sabe a procedência desse material. Lente de óculos tem um monte de coisa, assim, o material tem que ser um material de qualidade, nesse material tem vários tratamentos que os laboratórios colocam tanto para ficar mais confortável, para proteção do olho, né? Pensando na presbiopia, se a pessoa tem um grau que é para longe e também agora tem o grau para perto, aí tem as lentes multifocais que tem toda uma questão de tecnologia para a pessoa conseguir se adaptar bem. Então tem um monte de coisa envolvida. E outra coisa que é bem importante também que nessas lentes não costumam ter, ou não sei se tem, porque não sabemos a origem, é a proteção contra a ultravioleta, né? Então é um monte de coisa que está envolvida. Se você só comprar um óculos baratinho no camelô, assim, porque já não passou na consulta, material que a gente não sabe, não sei se é esse o grau da pessoa mesmo, né? Vai ficar usando um grau que não é o adequado para ele. Então, o ideal é sempre passar pela consulta para avaliar, né, pela necessidade do óculos, pela dificuldade visual, mas também para fazer um check-up mesmo, para ver se está tudo certo, mesmo que não esteja sentindo nada. Até porque quando a gente vai adquirir, né, o óculos em si, né, vai lá, compra a armação, escolhe a lente, aquela coisa toda, tem as medidas certas, né, doutora? Por que servem aquelas medidas que as meninas colocam aquele negócio no rosto? Isso, aquelas medidas são para justamente fazer a montagem da lente, né? Então, isso daí tudo, nas óticas, tem o pessoal que faz já essas medidas, né? E tem aí os graus e as outras coisas a gente deixa na prescrição do óculos ali, mas essas medidas servem para ficar na posição correta, onde fica o grau, onde que é a melhor posição da lente para a pessoa enxergar, né? Ah, então, porque muita gente, né, também procura essas lentes agora, as bifocais, multifocais, né? Aí muita gente fala, eu tenho tontura, eu tenho vertigem, aí hoje tá misturado, porque antes tinha aquela separação que a gente via, né? Hoje a tecnologia das lentes tá a 1000 por hora e ela mistura o grau, isso? Não chega a ser misturado. Então, dentro de eu sempre converso com o paciente, se for para você investir em alguma coisa de lente, de óculos, esse é o momento, porque quanto melhor a qualidade da lente, mais fácil vai ser a adaptação. Porque a gente tem ali na lente multifocal uma transição do longe para o perto. Tá. Né? Na parte de cima, onde é mais para longe, olhando reto é para longe, e na parte de baixo da lente, quando a gente vai usar para leitura aqui, vai ser o perto, né? E às vezes nas laterais da lente pode acabar confundindo um pouquinho, e essa confusão que faz ali nas laterais vai depender da qualidade da lente. Eu comparo sempre com um carro, né? Se você comprar um carro importado, ele vai andar igual um carro mais baratinho, básico que a gente tem aí no mercado, um carrinho velho. Mas qual que vai ter um desempenho melhor? Vai ser talvez o carro importado, lá o carro mais caro, talvez, né? Então vai ser tudo assim, os dois, o óculos mais baratinho, o óculos vai atender, mas vai depender do conforto, né? Da qualidade da visão, né? E isso tudo eu sempre gosto de orientar o paciente para ter esse feedback, esse retorno com o médico. Eu não estou conseguindo me adaptar, tem alguma outra opção. Também depende do trabalho da pessoa. Às vezes a pessoa trabalha com tela, eu trabalho em escritório e eu tenho que trabalhar com um computador, por exemplo. Tem outras opções de lente, não necessariamente o multifocal vai atender bem esse paciente. Então, a gente tem que estar sempre vendo qual que é a necessidade, qual que é o que a pessoa precisa mais, como que é o dia a dia, para poder ver qual que é o melhor modelo de lente. Eu sou um exemplo. Eu, uma vez, fiz um óculos, só o meu é para longe, eu já até esqueci o que é. Que é quando não enxerga de longe. Para longe, geralmente é miopia. Isso aí, eu enxergo de longe. Aí, às vezes é uma tragédia para enxergar. E aí eu fiz um óculos numa rede conceituada e tava enxergando, só começou a me dar muito enjoo. Muito enjoo e uma sensação de estranha, 1, 2, 3 dias no quarto. Falei, não, eu vou voltar pro óculos velho. E eu vi essa diferença. Falei, não, a lente está errada. Tem alguma coisa, às vezes o tamanho da armação, tudo isso vai influenciar, né? Mas é bom sempre estar voltando com o médico oftalmologista para poder fazer esses acompanhamentos e ver como que fica melhor a adaptação. É importante pegar o óculos da ótica e levar pro oftalmo para ele verificar, doutora? Hoje em dia é difícil ter erros, né? Mas assim, fazer esse retorno
com essa dificuldade da adaptação, é bom voltar, porque pode ter algumas mudanças e às vezes nem ser só por causa do óculos, né? Tem outras questões que influenciam a qualidade da visão. Uma coisa bem importante que todo dia chega no meu consultório é a questão do olho seco. Tá? Isso, vamos voltar na questão da tela, né? Porque todo mundo está tendo acesso a telas, né? Mas isso é um fator que está piorando e está deixando cada vez mais frequente as pessoas com o olho seco. O olho seco é uma doença, uma síndrome que a gente fala do olho seco, que tem um monte de coisa que envolve, é uma doença multifatorial, né? E como o olho seco ele vai afetar a lubrificação da superfície do olho. Então, pensa você olhar por um para-brisa do carro que está todo sujo ou que o limpador não está funcionando bem, então vai ter uma visão ruim. Então a gente precisa que todo o sistema do olho esteja funcionando direitinho para a gente ter uma visão de qualidade. Aí não vai adiantar eu ficar trocando a lente do óculos, né? Ou às vezes a pessoa já está com uma catarata que já não está mais dando muito certo. A catarata é uma alteração lá dentro do olho. Numa lente que a gente nasce com uma lente que se chama cristalino, e esse cristalino vai ficando gasto com o tempo, vai ficando opaco, então vai formar a catarata. Então, a catarata começa a aparecer, a pessoa ainda enxerga, o óculos ainda ajuda um pouco, mas parece que não está resolvendo muito, a pessoa insiste um pouquinho mais com o óculos, então às vezes não está resolvendo, porque às vezes não é por causa da lente do óculos que tem trocado, às vezes é porque tem a catarata também. Então, entende que não é só pela questão do óculos que a gente tem essa avaliação com o oftalmologista, né? Então, eu fiz o óculos, não me ajuda muito. Às vezes tem outras alterações lá no fundo do olho também. Então, tem que entender o contexto todo e a gente vai estar vendo isso nas consultas, né? Então, tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já falando um pouco mais sobre a saúde dos olhos e também sobre os transplantes. Fica aí, rapidinho. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a doutora médica, oftalmologista e também especialista em transplantes de córnea, Gabriela Zambon, que está falando muito pra gente sobre a saúde dos olhos, já falou sobre óculos, já falou sobre as crianças, e você que perdeu o primeiro bloco, não fica triste, vai ficar tudo no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma para compartilhar informação de qualidade, também depois a gente posta no nosso Instagram. Não fica triste que você vai ter informações completas por aqui. Doutora, a gente falou de diversas doenças, mas eu acho que o que o pessoal mais se apega ainda é miopia, estigmatismo e catarata. Elas são os carros-chefes ainda da oftalmologia, ou como a senhora falou agora, vem o olho seco, vem as viroses, que a gente viu uma epidemia ano passado de conjuntivite, tem outras doenças já chamando a atenção? O que é mais comum, né, vai ser a questão das dificuldades pelo óculos, né, que a gente chama de ametropia, né? Então, os principais vão ser as ametropias, e aí a gente vai ter os mais frequentes de acordo com a faixa etária, né? Agora que a gente está, e também de acordo com a estação do ano, né? Agora a gente está começando primavera, então costuma ser bem comum a questão das alergias, né? Então, conjuntivites alérgicas costumam ser mais comuns nessa época. Todos os dias eu pego paciente de diversas idades, assim, mas mais em criança, adolescente e adulto jovem, assim, com as questões alérgicas, de conjuntivite alérgica, né? Tem também, a partir dos 40 anos, a presbiopia também, né, que a gente estava comentando, do óculos da visão, dificuldade para perto, que aí o braço começa a ficar curto, né, que é a dificuldade. E a partir dos 55 anos, a 60, começa a ter a catarata, que é também uma questão muito comum, porque todo mundo vai ter em algum momento da vida também. Né? Nosso cristalino ela já é típica, assim, em algum momento tem. Em algum momento a pessoa vai ter, porque pelo próprio envelhecimento do olho, né? Pelo próprio passar do tempo, todo mundo vai acabar tendo algum tipo, uma quantidade ali de catarata. Algumas pessoas atrapalhando mais, outras pessoas atrapalhando menos. E o que é muito interessante é que cada vez está mais moderno, a tecnologia está cada vez melhor, né? Para cirurgias e para a lente também, porque quando a gente opera a catarata, a gente retira aquela parte que está embaçada e troca, né, a nossa lente que está gasta por uma lente transparente e que está limpa, né, uma lente artificial.
mas uma lente limpa e com o grau do olho, né? O grau que essa lente corrigia, e a gente tenta sempre deixar o máximo possível sem grau de óculos também. Então a gente tem cada vez mais modernas as lentes, então a gente consegue deixar os pacientes cada vez mais independentes do óculos, depois quando operam a catarata. Então é uma coisa que às vezes a pessoa usa óculos a vida inteira, e aí chega lá depois dos 50, 55 anos, geralmente a gente pode fazer, a gente consegue deixar o paciente independente do óculos, então as pessoas ficam bem contentes. E as tecnologias dessas lentes estão cada vez melhores para a gente conseguir deixar o paciente independente tanto para longe como para perto também, o que antigamente não era tão fácil de fazer. Sim. Mas as lentes estão muito boas, cada vez melhores, assim, né? Na oftalmologia é uma área que está sempre tendo muita mudança nisso daí, muito estudo e muita coisa nova nessa parte. A cirurgia também bem segura, sabe? Então é uma coisa que todo mundo vai ter em algum momento, né? E cada vez mais tá melhor. E a recuperação super tranquila, né? Em comparação com outras cirurgias que a gente sabe que tem por aí, assim, do corpo, né? Então, a senhora falando assim, eu fico prestando atenção, e eu acho que quem está em casa também, como a gente realmente não liga, né, pro olho, porque ele tem um envelhecimento que a gente não se toca nesse envelhecimento. Eu acho que é porque ele fica tão escondido, ou então porque a gente não vê. Sabe, né? No dia a dia a gente não vê. Provavelmente não, tem muito a ver com isso. A gente tem 2 olhos. Sim, eles então, não se enxergam. Não, e também porque a gente se acostuma, às vezes, com uma visão não tão boa. Tá. Só vai ver que está enxergando mal quando faz o exame, ou às vezes porque a gente tem, às vezes, diferenças entre um olho e o outro. E como a gente tem 2 olhos, a gente não fica testando toda hora, né? Eles se compensam, doutora? Eles se compensam, e também o nosso cérebro, ele usa a imagem dos 2 olhos para poder enxergar como a gente enxerga. Então, por exemplo, numa criança que tem uma alteração de um olho, se ela tem um outro olho que enxerga bem, o cérebro entende que é a visão desse que ele vai usar. Tá tudo e bem. Isso é até perigoso para a criança, porque aí esse olho que não está bem, o cérebro acaba não deixando desenvolver tão bem. Por mais que as estruturas estejam ali, mas se ela precisa de óculos e tem um grau de 3 nesse daqui e nada nesse daqui, o que tem 3 não vai desenvolver direito, entende? Então, desde a infância a gente precisa dessas avaliações justamente por isso. Na infância tem essas questões, né, do desenvolvimento, mas aí lá pra frente, às vezes a pessoa tem como eu já falei, né, do glaucoma, que é uma doença silenciosa e não vai afetar tanto, né? O glaucoma, ele leva à cegueira. Ele pode levar à cegueira. Né? Ela é uma doença ela é prevenível, né? Tratável, mas quando está num grau avançado, a gente não tem como voltar atrás, a gente não tem como substituir, né, o olho, né? Diferente da catarata, que é uma doença de possível cegueira, porque posso ter sim uma cegueira pela catarata, mas é totalmente tratável. Se eu faço a cirurgia, eu troco a lente que está muito opaca, né, que fica tão opaca que a pessoa não enxerga nada, e eu consigo voltar à visão dessa pessoa, se não tiver nenhuma outra alteração. Então, é bem importante a gente fazer essas avaliações justamente para entender o que está acontecendo, né? Ou se não está acontecendo nada, que assim continue, né? Que bom. Por prevenção mesmo, né? E quando que a pessoa é submetida ao transplante? É só quando a córnea em si é afetada ou algum outra estrutura do olho? Hoje o que a gente consegue fazer de transplante no olho é o transplante da córnea. Tem também a esclera que a gente utiliza também, mas são situações específicas, mas para recuperar a visão é o transplante de córnea, tá? Então, no transplante de córnea, a gente não vai... às vezes o paciente, quando a gente fala de transplante para o paciente, ele acha que vai trocar o olho todo. Pode parecer grosseiro, assim, mas às vezes a pessoa acha que é isso. A cirurgia do olho em si, todo mundo tem medo. Eu acho que é a que mais tem. Se der errado, acabou, não tem segunda chance. Tem porque tem o outro olho, às vezes, né? Mas não por esse motivo. Mas agora, tem paciente que me pergunta, falando da cirurgia, que tem medo, né? Mas vai tirar o olho do lugar, doutora? Não, fica tudo ali. A nossa cirurgia é uma cirurgia bem delicada. E é uma cirurgia que a gente usa microscópio para poder operar na maioria das vezes, né? Se é uma coisa mais externa, em pálpebra, às vezes a gente não utiliza, mas... Dentro do olho, da pálpebra para dentro, a gente costuma usar microscópio, porque as estruturas são muito pequenas. Os nossos materiais são delicados e pequenos e a gente utiliza
pelo microscópio para poder operar, né? Então, só para ter uma noção. Então, é uma cirurgia delicada, mas é uma cirurgia que é bem gratificante, assim, a recuperação, porque pode mudar, né? As pessoas não estão enxergando nada, e aí depois que fez a cirurgia, nossa, mudou a vida, assim, né? E aí, falando sobre o transplante, a gente vai indicar o transplante de córnea para situações em que o paciente tenha uma doença na córnea somente, né? Que é a tampinha transparente que a gente tem na frente do colorido do olho, que é a íris, né? Mas a gente tem que avaliar também como que está o restante, porque eu tenho que saber se tem chance de melhorar a visão desse paciente com um transplante, pensando em melhora da visão, né? Se for a indicação. Se eu tenho outras alterações no olho que... o prognóstico que a gente fala que é de não vai ter muita chance de melhorar porque tem outras alterações, daí a gente já tem que tomar um cuidado, mesmo que tenha doenças na córnea. Tem outras indicações estéticas às vezes, porque tem pessoas que têm uma córnea que está branca por alguma doença na córnea ali, né? E mesmo que a pessoa não tenha uma chance de melhorar a visão, a gente faz o transplante da córnea por questões mais estéticas, né? Isso é uma questão também que poderia ser uma indicação. E outra coisa que é mais para urgência é quando tem um trauma, né? Tem um trauma que perfurou a córnea, então eu preciso restabelecer o formato do olho, fechar o olho de novo, né? Porque o nosso olho é como se fosse um balão de festa, né? E que dentro ele é oco, ele tem as estruturas ali dentro, né? Então, se eu tenho uma porta de entrada ali, se tem uma abertura, um corte, as estruturas de dentro do olho podem sair, exteriorizar, né? Entrar bactérias, enfim. Então, restabelecer a estrutura do olho é uma indicação também do transplante de córnea. E aí, dependendo das indicações, a gente vai ter uma prioridade na fila de transplante ou não, né? Nessas situações mais graves e mais urgentes, a pessoa acaba passando na frente da fila, né? Uma urgência, como num trauma, ou às vezes infecções de córnea, em úlceras de córnea, quando eu tenho uma infecção por um fungo ou uma bactéria que não está melhorando com colírio, por exemplo, aí eu preciso trocar a córnea às vezes, então também entra como uma prioridade. Tem situações bem mais raras e mais específicas em crianças que têm opacidade na córnea, como eu falei que tem que desenvolver a visão até os 6 anos, se eu tenho uma criança abaixo de 6 anos que tem uma opacidade nos olhos, ela também entra na frente, porque aí eu tenho que ganhar tempo, tem que desenvolver. Então, essas situações passam na frente da fila. Mas, tirando essas exceções, aí as pessoas têm uma fila única, né? E é por estado, SUS, né? É pelo SUS, independente se a pessoa, independente de onde que vem o paciente, se é do consultório privado ou do SUS, vai ser uma fila única, né? E aí, do estado, então as córneas que foram captadas aqui no estado vão ser ofertadas para os pacientes aqui do estado. Como a gente está em Santa Catarina, tem uma fila mais curta, né? A gente estava comentando sobre isso, até a proporção de doações e de pacientes que precisam é uma proporção mais baixa. Então, às vezes, se acabar que nenhum paciente necessitou dessa córnea no estado ou não serviu para aquele paciente, aí ele é ofertado para outro estado. Então, a gente recebe a oferta da córnea para um paciente específico, né? A doação de uma córnea que veio lá de Florianópolis, por exemplo, para o seu João, que é o meu paciente. Ele tem uma doença e eu preciso avaliar como que é. A gente tem umas características, a gente avalia como que é essa córnea, se é uma córnea de qualidade, qual que são as características dela, para ver se encaixa para o caso desse paciente. Aí deu certo, beleza, vamos combinar a cirurgia, né? E aí por aí vai. E ela tem um índice de rejeição muito grande, doutora? Entre os transplantes que se tem, é um dos índices de rejeição mais baixo. Porque a gente tem um privilégio imunológico que a gente fala na córnea. A córnea ela só é transparente porque ela não tem veia. Então a gente não tem sangue que leva células da imunidade ali para a córnea, né? Então a gente tem esse privilégio imunológico na córnea, então a chance de ter uma rejeição é bem mais baixa do que no fígado, no coração, né? Que são estruturas que têm muito sangue que chega ali, né? O que causa a rejeição é quando as células da imunidade do nosso corpo entra em combate contra aquele material estranho, ou aquele tecido estranho que a gente recebeu do transplante, né? Então, por isso que a gente fala desse benefício da córnea, porque ela não tem veia, né? Não é para ter. Então, tem algumas situações que tem uma chance um pouquinho maior, dependendo da situação,
Mas, ainda assim, quando temos uma rejeição, nem tudo está perdido. A gente consegue reverter, na maioria das vezes, uma rejeição. Então, os transplantes de córnea, eles têm um sucesso bem grande entre os transplantes e estabelece a visão de muita gente aí, graças a Deus. Foi uma luta muito grande aqui no sul de Santa Catarina, né? No sul, extremo sul, pro banco de olhos, né? Nascer e ficar. Pois é. No final das contas, acabou se fechando, né? Fechando, mas no final das contas, a gente tem uma oferta boa no rede estado, hoje está funcionando, a rede diferente, funciona, né? Isso é. Então, é tudo uma questão burocrática, enfim, né? Mas que funciona bem, assim, no estado. É um estado que tem ofertas boas, assim. A gente já está quase no finalzinho, doutora, mas eu não posso deixar de perguntar sobre os colírios, que o pessoal vai lá na farmácia, passa a mão, não vou levar esse, vou levar aquele, tô com uma irritação. Tem que também tomar cuidado com essa automedicação, né? Não dá para automedicar o olho, assim, né? Essa é uma questão bem complicada também, tá? Porque, assim, colírio é a forma que vem a medicação, tá? Então, a gente tem colírios lubrificantes, a gente tem colírios com anti-inflamatórios, colírios para abaixar a pressão do olho, enfim, diversos, antibiótico para alguma infecção. Então, cada colírio vai ter uma função. Então, é muito perigoso a alta medicação, seja eu vou na farmácia pedir qualquer colíriozinho. Só de lubrificante, hoje a gente tem diversos tipos. Então, pode ser que para você um lubrificante seja bom e para outra pessoa não seja melhor um outro que é mais indicado. Então, só aí já tem essa diferença, né? E aí, uma coisa que é bem perigosa é quando a pessoa, eu peguei o colírio da minha mãe que estava usando e pinguei. Às vezes ela estava pingando um colírio que não é bom para mim, né? Tem alguns efeitos colaterais. Então, tem, por exemplo, colírios anti-inflamatórios, um corticoide. Dependendo da situação, tem paciente que aumenta a pressão do olho, daí não é legal. Ou se eu tô com o olho vermelho, que é geralmente quando tá com o olho vermelho que a pessoa procura o colírio. Olho vermelho tem um mundo de coisa que pode ser. E aí vou dar um exemplo bem comum no meu dia a dia, que chega e a gente fica de cabelo em pé. A pessoa tá com o olho vermelho e ela não sabe, mas ela tá com uma infecção por herpes, que é um vírus, tá? Isso você não tem obrigação de saber mesmo, mas tá com o olho vermelho, tá? Se a pessoa tá com herpes no olho e começa a usar um colírio com corticoide, porque para outra pessoa que tava com o olho vermelho e precisava daquele, ela usou. Só que aí usou o colírio com corticoide e o herpes, ele é danadinho, ele adora quando usa esses colírios, que aí ele fica mais forte e piora a infecção pelo herpes. Então, esse é só um exemplo de uma automedicação que pode dar muito errado, né? Então, é muito perigoso, tá? Então, tem que ser feita essa avaliação. No máximo, usar o colírio lubrificante, se for pegar alguma coisa na farmácia, né? Mas tomar muito cuidado. Aqueles colíriozinhos azuizinhos também, que tem vasoconstritor, que é muito semelhante àqueles soro nasal, que tinha vasoconstritor também. Isso também pode ser perigoso, porque não vai tratar, na maioria das vezes, o problema e pode acabar, às vezes, aumentando a pressão do olho, ou pode ter absorção e ser um problema para quem tem problemas de pressão alta, por exemplo, né? Então, pode ser arriscado, né, usar qualquer tipo de colírio. Então, tem que tomar cuidado. E qualquer dúvida, procure o seu médico. Se não tiver o seu médico, procure a rede credenciada da sua cidade para fazer essa consulta, né, doutora? Isso mesmo. Então, tá certo. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. As redes sociais da doutora apareceram aqui, porque lá ela dá bastante dica, inclusive vídeos fofos com a filha dela, que são o máximo, né? Que dá para ter bastante orientação, para até receita de bolo. Olha, é verdade, tá ligada? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Gente, vai ficar tudo disponível para você no nosso canal do YouTube, como eu já frisei, /TV Primavera Criciúma. Obrigada pela presença em mais um Sala de Entrevistas e até o próximo. Tchau!